Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Leitura bíblica referente ao dia 30 de novembro. Daniel, capítulo 7. 1 João, capítulo 1, versículos 1 até o capítulo 2, versículo 6. Salmo 119, versículos 153 até o 176. Provérbios 28, 23, 24. Música, o nome e a palavra. Jesus é o Senhor, amém. E comecemos aqui, em nome de Jesus, no Salmo 119, a partir do versículo 153 até o final do capítulo 119, amém? Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, mas eu não me desvio dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Vê como amo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos justos dura para sempre. Poderosos me perseguem sem motivo, mas o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Odeio e detesto a mentira, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo profundamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Que os meus lábios te louvem, pois me ensinas os teus decretos. Que a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos. Que a tua mão venha me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor. A tua lei é o meu prazer, que eu possa viver para te louvar, e que os teus juízos me ajudem. Ando errante como ovelha perdida, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos, Senhor Jesus. Quando as boas novas divulgamos pela fé, quando as boas novas anunciamos pela fé, quando as boas novas proclamamos pela fé, quando as boas novas anunciamos pela fé. Quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia. Quem rouba o seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, esse é companheiro do destruidor. Ó Senhor Jesus. Não perguntes quem o céu vai acender para fazer Jesus descer, ou a um abismo descair para fazê-lo aqui. Prossigamos aqui para o capítulo 7 de Daniel. Amém. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante dos seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois ele escreveu o sonho,
fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levante-se e devore muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o 4º animal terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de ser humano e uma boca que falava com arrogância. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, mas foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantaram da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que quebrava. Aliás, o que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra
e a pisará com os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois deles se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu. Mas guardei estas coisas em meu coração. Jesus é o Senhor. Aquele em quem não crerão, e como crerão. Vamos aqui, em nome de Jesus, a primeira a João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou a nós e vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ó Senhor Jesus! Não perguntes quem o céu vai acender para fazer Jesus descer. Ou a um abismo. Capítulo 2 de 1 João. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Jesus é o Senhor, Senhor Jesus, esta é a palavra desse dia. Concluamos ouvindo aí a canção, o nome e a palavra. Amém. Quem o céu vai acender para fazer Jesus descer, ou a um abismo descair para fazê-lo aqui subir. É tudo de ti está a pura e sã palavra da fé, na tua boca e no coração até. Se com tua boca fizeres
a Jesus a boa confissão, creres em teu coração. Meteu do túmulo no chão, trouxe em ressurreição. Terás a salvação, mas para a justificação, se crer com o coração. Confissão se faz com a boca para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome de Jesus, a salvação de Jeová. Quem nesse nome crer, a ele então chamar, de graça a salvação receberá. Mediante escutar Cristo divinal falar, sua voz a fé produzirá. Infundirá o Consolador e Condutor pra te guiar. Ao ouvir a doce voz, querer receber perdão após aquele que morreu por nós. Você surgiu e atentamente ouve a nossa voz. Como porém invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem nada ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A voz de Cristo gera fé, aquele que é maior do que Moisés, e faz formosos nossos pés. Quando as boas novas divulgamos pela fé, quando as boas novas anunciamos pela fé, quando as boas novas proclamamos pela fé, quando as boas novas anunciamos pela fé.